Oi, nenês! Eu sou a Gi, essa é a Bela. E hoje a gente vai falar do live action do Rei Leão, que eu tô esperando por tanto tempo. Ai, Bela, bati na Bela, coitada. Roda a vinheta. Ok, o vídeo de hoje finalmente é sobre o live action do Rei Leão. A primeira parte desse vídeo eu vou explicar pra vocês o quão importante foi esse momento na minha vida. A minha infância inteira, o meu filme favorito foi o Rei Leão. Desde que eu me lembro, eu tenho essas pelúcias do Simba e da Nala. Aliás, eles são incríveis, olha. Eles grudam com uma e ficam assim, e caem. Na verdade, foram os meus filmes favoritos, o Rei Leão 1 e o Rei Leão 2. E o leão sempre foi meu animal favorito. Desculpa, Bela. Perdão. Mas sempre foi meu animal favorito. Eu sempre tive aquele sonho de ter um leão. Sabe aquelas pessoas que vão no meio da selva, pegam um leão e criam ele dentro de casa? Hoje eu vejo o quão errado isso é. Mas quando eu era criança, esse era meu sonho. Eu queria ter um filhotinho de leão e que ele crescesse e que ele virasse um... Ai. Então assistir esse live action pra mim é o filme que eu sempre gostei de ver, só que com o leão que eu sempre quis ter, de verdade. Então assim... Meu Deus! Foi um momento, um grande momento. Eu não podia ver uma pedra que eu subia, falava que era a pedra do rei, que eu era Nala e que não sei o quê. Aliás, eu fiz uma tatuagem alguns meses atrás do Rei Leão. Olha aqui. Olha a Bela ali. Triste porque o leão é meu bicho favorito. Esse aqui é o Simba. Olha. E aí rolou toda aquela polêmica antes do filme, né? Que todo mundo tava falando, é porque os leões são muito realistas, porque eles não têm expressão. E assim, gente, pra quem não assistiu o filme ainda, vai assistir o filme entendendo que você tá indo assistir um negócio muito diferente da animação. Você não tá indo ver o desenho, você não tá indo ver os leões com expressões humanas, porque no desenho os leões têm expressões humanas, eles sorriem, eles... No live action, não. No live action, eles tentaram fazer da forma mais fiel possível ao reino animal. Por exemplo, a Bela aqui, ó. Já viram a Bela sorrir? A Bela, o leão, ele se expressa através do olhar, do movimento aqui dos bigodinhos, que eles fazem um negócio assim, do movimento das orelhas, ai, que lindo. Movimento das orelhas, expressão corporal, eles se expressam com o corpo. E não é um negócio muito humano. Por isso que muita gente estranhou quando assistiu o filme pela primeira vez. Porque eles têm expressões animais, eles têm expressões de leão. Que eles tentaram fazer um filme como se eles tivessem ido lá no meio da selva e filmado os leões fazendo os bagulho. Porque é isso. Tá, agora eu já contei toda essa história, já falei das expressões, então vamos falar do filme. A partir daqui tem spoiler, vão assistir o filme, deem like aqui no vídeo e se preparem, que agora... Ok, primeiro vamos falar das músicas na versão em inglês. Ficou perfeito, todas as músicas estão perfeitinhas. E eu gostei muito da versão das músicas em português também. A única coisa que me incomodou um pouquinho foi que o Simba, criança, tem um sotaque paulista muito forte. E ficou um pouquinho esquisito. Nada que a gente não supere depois de ouvir umas 3 vezes, já tô de boa com isso. E agora vamos falar do filme em si, do filme mesmo. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, sentei naquela sala de cinema, coloquei o óculos 3D, que é uma bosta, aliás. O IMAX na minha frente, eu tava tipo, vem, só vem, que eu tô pronta. Sobre o filme, eu vou falar primeiro da versão legendada, que foi a que eu assisti em primeiro lugar. Mais tarde eu falo da dublagem, ok? Vamos falar primeiro da versão legendada, a dublagem polêmica a gente fala um pouquinho mais tarde. Aguenta, segura um pouco que a gente já fala da dublagem. Sobre o roteiro, em questão de falas, tá perfeito, tá sensacional, tá coisa mais linda, sério. Eu tava com medo de ter muita mudança, mas assim, o roteiro, ele tá perfeitinho. É basicamente o filme que a gente conhece, do jeitinho que a gente conhece, só que de uma forma realista. Então, por exemplo, em momentos como I Just Can't Wait to Be King, ao invés de ter uma torre de bicho, eles estão todos juntos andando assim, e o Simba tá cantando e todos eles estão andando junto com ele. E assim, é sensacional. Então, em questão de roteiro, tá perfeito, tá maravilhoso. Temos pequenas mudanças, bem sutis, em relação à animação, mas que, na minha opinião, elas acrescentaram muito ao filme e fizeram com que pontos da animação que não faziam muito sentido, agora no live action eles estão um pouquinho melhor explicados, sabe? Então eu vou falar pra vocês todos os pontos que eu achei que ficaram melhor explicados no live action e que fizeram a animação fazer mais sentido e ficar mais realista. Vamos lá. Vamos às cenas que ficaram diferentes, mas que acrescentaram pro filme. Em primeiro lugar, quando o Scar tá deixando o Simba lá naquele desfiladeiro, na animação, o Scar vira pro Simba e fala assim: oi, o seu pai vai vir aqui, vai te mostrar uma surpresa. É um negócio meio mal explicado. Daí o Simba fica lá, que nem um tonto, correndo atrás dos bichinhos, fazendo... E daí rola a debandada. No live action, faz um pouco mais de sentido, porque o Scar chega pra ele e fala: ó, você tem que ficar aqui nesse lugar e você tem que treinar o seu rugido. Quando o seu rugido for tão alto que dá pra ouvir lá de cima, aí significa que você tá conseguindo rugir direito e seu pai vai sentir orgulho. Aí ele fica lá...
São mudanças bem sutis, mas que eu acho que fizeram um pouquinho mais de sentido. A segunda mudança que eu gostei bastante foi o fato de que o Timão e o Pumba, eles têm muito mais amigos no reino animal. Quando o Simba vai lá morar com eles têm os outros amiguinhos. Tem um, eu não sei que bicho que é aquele, mas tem um que tem as orelhinhas assim e os olhão grandão. Ele é tão fofinho. Aí tem um outro que eu acho que ele é um filhote de tamanduá, sei lá, porque ele tem um negócio comprido assim, ó. Não sei, mas tem uns bichinhos tão bonitinhos. Aí tem o ratinho. Tem aquela cena do Simba caçando cupim com eles, que ele chega e derruba assim o cupinzeiro e fala: eu não quero fazer absolutamente nada. E daí ele derruba assim. E, ai, é tão bonitinho que eles têm outros amigos. Gosto muito do Timão e Pumba. Muito, 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 muito. Mas eu adorei que tem outros bichinhos, amiguinhos do Simba. Inclusive, eu já vou pra terceira cena, que foi a cena do The Lion Sleeps Tonight. Mano, essa só não foi a minha cena favorita, porque vai chegar uma outra daqui a pouco, mas essa cena... E essa cena é uma prova do que eu falei lá no começo sobre as formas dos leões se expressarem. Porque nessa cena tá o Timão, o Pumba e os outros amiguinhos cantando The Lion Sleeps Tonight. E cada bicho tá dançando e, tipo, cantando de uma forma diferente, porque cada animal se expressa de uma forma diferente. Os passarinhos estão assim, ó. A gente vê vários bichinhos do reino animal dançando juntos e cantando, e daí chega a Nala e... Outro momento que eu achei que fez mais sentido do que no desenho foi o momento que o Rafiki descobre que o Simba está vivo. Que é quando o Simba vai lá, deita no meio da grama e faz assim, ó. Tuf! E no desenho sai voando um pó. Esse pó chega no Rafiki por conta do Mufasa e dos leões lá do céu estarem guiando. E o pó chega no Rafiki e o Rafiki, o Simba tá vivo. E passa um negócio na cara dele aqui, ó, na tatuagem. No live action faz um pouquinho mais de sentido, porque o Simba balança o pelo dele assim, tufo do pelo dele sai voando, que é uma das cenas mais aleatórias, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido, que é o pelo do Simba voando e indo de um lugar pro outro, aí vai no passarinho, aí o passarinho joga na água, daí cai na água, daí voa, não sei o que. Aí a girafa come, sai no cocô da girafa, o besouro rola bosta, leva bosta, e daí sai voando e chega no Rafiki. Que é uma cena que mostra basicamente aquilo que o Mufasa fala no começo pro Simba, é o ciclo da vida. Uma coisa que acontece afeta outra coisa, que afeta outra coisa, que afeta outra coisa, e no fim... afeta outra coisa. Então é isso, tipo, foi uma cena meio que pra demonstrar esse ciclo da vida. E eu achei que ficou muito legal e ficou muito melhor explicado do que simplesmente o Simba fazendo assim, ó, e voando o negócio, e chegando diretamente na árvore da vida. Outra coisa que eu achei que acrescentou bastante foi a cena da Nala fugindo do Scar. Porque no desenho é basicamente assim. Eles estão lá cantando The Lion Sleeps Tonight, do nada chega a Nala. No live action não, no live action tem toda a história da Nala tentando fugir, fugindo do Scar, se escondendo. Aí o Zazu vai lá e ajuda ela. O Zazu, ele tá muito legal nesse filme. O Zazu tá muito legal. E o Scar tá muito mais assustador. Todas as cenas que envolvem o Scar e as hienas são muito bizarras e muito assustadoras. E principalmente Be Prepared também. A música dá muito mais medo do que na versão do desenho. Outra cena, que pra mim no desenho não fazia o menor sentido, é quando o Simba tá lá naquela posição, igual o Mufasa, e o Scar tá com a pata nele assim. E aí o Simba tá lá, pendurado, tipo... E daí ele fala, esse é o nosso segredinho. E aí o Simba no desenho, ele simplesmente pula e consegue fugir, tipo, muito fácil, sabe? Como se não tivesse sendo um problema pra ele tá pendurado ali. Mas na versão do live action faz mais sentido, porque o Scar tá lá, e aí o Simba pega, morde a boca do Scar e consegue puxar com a força do Scar, ele se puxa pra cima e sai de lá. E assim, fez muito mais sentido do que ele simplesmente pulando e fugindo, como se ele já pudesse ter fugido antes, sabe? E assim, a melhor parte do filme que eles mudaram da animação pro live action foi sensacional, que eles vão usar o Pumba de isca pras hienas. E na versão do desenho, o Timão fica dançando hula-hula e o Pumba tá lá, igual um porco com uma maçã na boca. E na hora que a cena tá começando, o Timão não vira e fala, e você quer que eu dance a hula? Eu fiquei, ele não vai dançar a hula. Eles vão fazer alguma coisa muito nada a ver. E não, aconteceu a melhor coisa do filme inteiro. Que assim, eu tava assistindo com a Giovana e a gente deu um berro no meio do cinema. A gente levou um susto que a menina do meu lado até assustou. Assim, não teve hula-hula. Não rolou hula-hula. Mas eles cantaram Be Our Guest. Eles cantaram Be Our Guest da Bela e a Fera. Começa com Moche, mademoiselle. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. Be Our Guest! Eu juro que eu não tava esperando. E ficou muito bom. Ficou muito, muito bom. A Disney acertou muito nesse momento. Ficou sensacional. Eu morri com o Timão cantando Be Our Guest. Sério. Enfim, sobre as cenas, é basicamente isso. E agora vamos falar da dublagem. Em primeiro lugar, a dublagem em inglês, eu gostei bastante. Apesar de estar todo mundo reclamando, eu gostei. Eu não tenho do que reclamar. E principalmente as músicas, sério, as músicas ficaram sensacionais, não tem o que falar. Mas agora vamos falar da dublagem brasileira, que eu assisti na quinta-feira em inglês e na sexta-feira eu assisti em português. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dublagem, muito mesmo, eu admiro demais. Eu acho sensacional como eles conseguem adaptar os filmes pra nossa cultura, como a dublagem ela serve como um meio de inclusão, mas a dublagem do Rei Leão me incomodou um pouco. Porque
Vamos começar pelo seguinte fato. A gente tá muito acostumado com a dublagem do desenho. Porque a gente, criança, assistia a dublagem em português. Então, em primeiro lugar, o elenco ser muito diferente do elenco original foi um negócio muito, meio que um choque. Mas eu entendo, porque tenta trazer uma forma mais realista, uma forma mais adulta, menos caricata. Então, eu não tenho do que reclamar de, por exemplo, Timão, Pumba, Scar, Mufasa, Sarabi. Essa galera ficou incrível. Mas agora vamos falar das polêmicas. Vamos falar de Simba, vamos falar de Nala. Eu, como eu disse lá no começo, gostei muito das músicas em português. Não tenho que reclamar das músicas com a Isa e com o Ícaro Silva. Eles foram muito, muito bem cantando. Mas a tua de outra história. Incomodou principalmente o Ícaro Silva. A Isa, eu gostei bastante da voz dela como a Nala. Por mais que ela não tenha experiência dublando, ela fez uma ótima Nala. Uma coisa que me incomoda bastante em dublagem é quando eles misturam sotaques. Não faz muito sentido, no mesmo filme, dentro do mesmo universo, eles terem sotaques diferentes. Principalmente um filme que se passa no Reino Animal, no meio da África. Eles deveriam ter escolhido um sotaque brasileiro que se assemelhasse mais com uma voz de leão. Por isso que eu gostei da Isa. Eu acho que o sotaque carioca da Isa fez muito sentido. Mas o Ícaro Silva ficava misturando sotaque, velho. Qual que foi? Mas assim, isso a gente supera. O que mais me incomodou na questão da dublagem foi a tradução. Eles deram umas mudadas que eu fiquei, gente, por que vocês fizeram isso? Quando o Simba vira e fala assim, perigo, eu rio na cara do perigo. E aí as hienas aparecem e fazem e daí ele, agora lá. Assim, na versão em inglês é ha, I laugh in the face of danger. E daí em inglês, no live action, ficou I laugh in the face of danger. E daí em português, eles falaram um negócio diferente, que eu acho que era tipo, eu rio pro perigo, ou o perigo me faz rir, eu dou risada do perigo. Eu não lembro o que que era, mas eles não falaram a frase icônica, eu rio na cara do perigo. E aí eles foram lá e simplesmente mudaram, tipo, traduziram de uma forma diferente, sendo que em inglês eles fizeram exatamente do mesmo jeitinho. Então não fez muito sentido. E outro momento que foi a exata mesma coisa, foi o momento que eles estão deitados assim, olhando pro céu. E aí o Pumba vira e fala assim, o que você acha que são aquelas coisas lá no céu? E aí o Timão vira e fala, eu acho que são vagalumes, que eles estão lá em cima com a bundinha acesa, colados naquela coisa azul. E aí na versão em inglês é a mesma coisa. Ele vira e fala, são vagalumes que estão voando lá em cima, colados naquele treco azul. Na versão nova, ele fala do exato mesmo jeito, vagalumes colados naquele treco azul. E assim, não precisava ter traduzido diferente do que tava em inglês. Não fez muito sentido. Eu entendo quando eles traduzem diferente de uma forma que inclui na nossa cultura, ou de uma forma que usa um meme, ou que usa uma frase de efeito brasileira. Não foi isso que eles fizeram, eles simplesmente traduziram diferente e eu não sei o porquê. Eu não sei se é por causa do movimento da boca, ou se foi porque eles quiseram. E a terceira tradução que me incomodou foi a tradução da música da Beyoncé, Spirit, que foi a música que ela fez pro filme, que ela tá como uma trilha sonora, não é a Nala cantando, não é o Simba cantando com ela, não é nada disso. É uma trilha sonora que tá tocando enquanto acontece uma cena. Eles traduziram a música pra português e a tradução tá toda errada, tá toda cagada, não faz o menor sentido. Fora isso, a versão dublada ficou muito legal. Não perdeu a magia, não perdeu o encanto do filme, mas eu ainda prefiro ver legendado. Espero que vocês tenham assistido o filme e gostado tanto quanto eu, que vocês tenham visto a infância de vocês representada naquela tela. De uma forma tão linda. Sério, visualmente ficou a coisa mais linda que eu já vi num cinema. Eu não tô nem brincando. E olha que tava 3D, que é uma bosta. Espero que vocês vão todos pro cinema assistir esse filme e os que já assistiram vão assistir de novo. Porque, sério, sensacional. Vocês dois estão muito bem representados. Eu levei eles dois no cinema. Aí eu e a Giovana, a gente ficava brincando com eles durante o filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem aqui no gostei se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Eu cheguei em 100 inscritos recentemente e eu quero mais. Eu quero mais. 100 inscritos tá pouco. Vem. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu comentei bastante do filme lá no Instagram. Eu, inclusive, deixei um destaque lá no meu Instagram falando do filme. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, eu falei bastante do filme. Foi, tipo, um dia inteiro só falando de Rei Leão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Tchau! Os leõezinhos estão perfeitinhos. Eu quero ter um leão. Eu quero ter um leãozinho desse. Só que eu quero morar em uma selva. Daí eu vou ter um leão. Mas eu não quero morar numa selva, então eu não vou ter um leão. BB-8, it's a trap! It's a trap, BB-8. It's a trap, Belle. Que os amigos não me desamparem. Se prepara. Ele é seu crush? Você acha ele lindo? Gente, eu chorei tanto nesse cinema, vocês não estão entendendo. Começou o Circle of Life, na hora que a mulher falou From the day we arrived on the planet, eu já comecei a chorar. Meu olho doía de tanto chorar, vocês não estão entendendo. Pra vocês terem uma noção, esse foi o filme que eu mais chorei no cinema. Ganhou de, acho que era A Culpa das Estrelas, que era o filme que eu mais tinha chorado. Eu chorei em I Just Can't Wait to Be King. Eu chorei na morte do Mufasa, eu chorei muito. Meu olho ardia de tanto chorar. E eu chorei em Can You Feel the Love Tonight.